Continuando nosso estudo sobre Apocalipse. Estamos hoje na cidade de Esmina, capítulo 2 de Apocalipse. Vamos dar início ao estudo de hoje, que o Espírito de Deus possa iluminar grandemente as suas mentes, abrindo seus corações, seus entendimentos, meu entendimento, para trazer a palavra de Deus todos os dias para os nossos corações. Sabemos que é muito difícil compreender as Escrituras sem a interpretação correta que vem do Espírito de Deus. Por isso, vamos clamar ao Pai, pedir a Ele que nos dá o Teu Santo Espírito e que através do Teu Santo Espírito possamos compreender a boa e agradável vontade de Deus nas Santas Escrituras. Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo te pedimos que envia sobre nós o Teu entendimento, o Teu Santo Espírito, abrindo nossos olhos, abrindo nossas mentes, abrindo nossos entendimentos para compreender a Tua palavra, a interpretação correta que vem do alto, do mesmo Senhor que revelou para João, para os nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Seja abençoado e deixe o Espírito de Deus abrir sua mente nesse momento para entender a palavra de Deus. O livro de Apocalipse, no capítulo 2, a segunda carta direcionada à igreja que se encontrava na cidade de Esmina. Esmina era uma cidade muito grande, uma cidade que disputava com a cidade de Éfeso o posto de capital estrangeira de Roma, pois as duas cidades se encontravam ali na Ásia, mas as duas eram de grandes porte, grandes importância e tinham um grande papel para Roma. A cidade de Esmina, ela tinha uma rua que cortava ela de um lado ao outro, chamada Rua de Ouro, pois ela tinha dois templos de deuses importantes. Um desse templo era direcionado ao deus patrono da Grécia, o grande Zeus. Então, essa estrada que tinha esse templo importante era uma rua pela qual todos queriam passar para conhecer o templo do grande Zeus. Mas aí Deus vai escrever algo interessante para a igreja que se encontrava na cidade de Esmina, devido a esse grande templo. Vamos ler aqui o que a palavra de Deus quer dizer nesse dia. Ao anjo da igreja em Esmina, escreve: isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas tribulações e as tuas pobrezas, mas tu és rica, e as blasfêmias dos que se dizem ser judeus e não são, porém são sinagogas de Satanás. Não temais, e o que há de padecer. Eis que o diabo está para lançar algum de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que diz o Espírito às igrejas. O que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Essa carta é muito interessante. Todas as igrejas, nós vamos ver Deus falando, o Senhor falando que tenho contra você. Nessa carta, Ele não direciona nenhuma palavra contra a igreja de Esmina, pelo contrário. Ele até fala que você é pobre, mas é rica. Por que Ele diz que a igreja de Esmina ela é rica? Porque muitas das vezes nós achamos que os bens materiais desse tempo presente que nos torna ricos. Mas muitas das vezes nós estamos pobres, como nós vamos ver em uma outra carta direcionada a outra igreja, né? Que ela se achava muito rica, mas diante dos olhos de Deus era pobre, pois ela estava muito carnal. Mas aquele que espiritualmente busca Deus de verdade, aquele que espiritualmente faz a obra de Deus de verdade, esse sim é rico diante de Deus. Por isso, nosso Senhor Jesus diz: ajuntai tesouros no reino dos céus, aonde a traça não come e o ladrão não rouba. Porque todo aquele que ajunta coisas nesse mundo presente há de se perder. Que seja no momento
da sua própria vida, ou que seja quando ele morre, pois quando ele morre, todas as coisas permanecem nesse tempo presente. Mas o Senhor, ele quer orientar-nos, mostrar para nós a importância de ajuntar tesouro no reino dos céus. Então a cidade de Esmina, que disputava com um dos maiores deuses da Grécia, o trono de Satanás ali, ela tinha de disputar também com a fidelidade dos homens, que às vezes se torna muito difícil. Sabemos que muitos são pobres nesse tempo presente, mas mesmo pobre, mesmo aquele que nada tem, ainda tem muito a oferecer, que é a graça, o amor e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tenha isso no seu coração, tenha essa convicção, tenha essa certeza, e Deus vai te abençoar ricamente. Seja como o povo da cidade de Esmina, que buscava a glória do Deus verdadeiro, que batalhava contra aqueles que se diziam até mesmo judeus, mas não era templo de Satanás, porque muitas das vezes a pessoa se diz judeus pela lei, se diz judeus pelas obras, se diz judeus por aquelas doutrinação que não leva à salvação. Porque a lei ela só serve para apontar a sua condenação, mas a graça ela serve para te levar para o reino da eternidade. Por isso nós devemos lutar contra a lei todos os dias e, pela graça, alcançar a vitória da salvação. Porque ninguém merece estar diante de Deus, ninguém merece ser salvo pelo Senhor Jesus, mas a graça dele nos alcançou, nos dando esse direito à plenitude do amor de Deus. Por isso que a palavra de Deus ela diz no livro de João capítulo 3 verso 16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Poucos compreendem a grandeza desse versículo e compreendem a grandeza do amor de Deus nesse versículo. Imagine que você é uma pessoa que tem um filho e alguém pega o seu filho, bate, espanca e depois assassina o teu filho, e você ainda abriu seus braços para ele dizer que ama. É um amor tremendo. Foi isso que Deus fez. Ele enviou o nosso Senhor Jesus. Nós batemos, espancamos e matamos. E Deus ainda hoje abre os braços e fala que nos ama, porque Ele é o amor eterno. Então saiba disso. Se você tiver esse amor eterno de Deus, a sua vida será uma bênção. Compartilhe esse vídeo, curte, siga nossas páginas e Deus vai te abençoar ricamente. Não deixa de curtir, não deixa de compartilhar, de falar com as pessoas sobre esses vídeos, e Deus sempre estará contigo.